PT e seus aliados conquistaram em Minas 2 vitórias e feitos inéditos. Fizeram um novo governador, ganharam a disputa presidencial no estado e alinharam o Palácio da Liberdade com o Palácio do Planalto. Conversa comigo o deputado Paulo Guedes, o parlamentar mais bem votado da Assembleia Mineira. Bem-vindo, deputado. E parabéns. Bom, obrigado. Deputado, ao contrário das previsões do PSDB, dos tucanos, Dilma venceu com uma vantagem de 550 mil votos em Minas Gerais. O que explica, na visão do senhor, essa vitória? Houve um choque de realidade. As pessoas passaram a comparar. Né? Por exemplo, no norte de Minas, onde a Dilma teve uma votação, a maior votação dela, do Pimentel, foi no norte. Na média, acima de 70%. Em algumas cidades, passando de 88% da votação, tanto para o Pimentel quanto para a Dilma. Como é que eu fazia campanha lá? Né? Por exemplo, eu fazia comparação. Né? Em 12 anos do governo Lula e Dilma, teve uma série de projetos e programas que as pessoas sentiram. Por exemplo, na minha região, onde eu trabalho, né? Os programas como Pronatec, o FIES, o ProUni, o Brasil Sem Fronteiras, na área da educação, né, a construção de escolas técnicas, na área de apoio à agricultura familiar, o PRONAF, o PENAI, o PAA, né, o financiamento da agricultura, as pessoas viram isso, as pessoas sentiram essa facilidade, sem falar nos programas como Minha Casa Minha Vida, que gerou emprego, melhorou a vida das pessoas. Pra você ter ideia, um pedreiro, há 12 anos atrás, ele ganhava por dia, na minha região, o equivalente a meio saco de cimento. Hoje um pedreiro ganha equivalente a 6 sacos de cimento, ou seja, o salário dele aumentou 12 vezes nesse período. Estou falando isso de uma classe social, e são várias que melhoraram de vida. Entendeu? O Bolsa Família, o Luz para Todos, né? Então, houve a economia aqueceu. Quem tinha, por exemplo, no norte de Minas, um pequeno açougue, onde a carne ficava de pendurada com aquele mosqueiro, hoje tem uma casa de carne toda organizadinha. Até num pequeno distrito, está tudo organizado. As pessoas sentem que elas melhoraram, ganharam qualidade de vida, dignidade. Quem tinha uma pequena casa de padaria tem uma casa de pão. Quem tinha um pequeno mercado, uma venda, hoje tem uma mercearia, um supermercado. Então todo mundo sentiu. Por quê? Porque esses programas fez o dinheiro circular. E as pessoas passaram a entrar no mercado. Para você ter uma ideia, quem recebeu energia através do Luz para Todos, correu para comprar uma televisão, uma geladeira, um liquidificador, um ferro elétrico. Isso ajudou a gerar empregos na cidade. Então, esses programas distribuem renda. Então, são umas centenas de programas que foram criados que melhoraram a vida do povo. Aí, por exemplo, quando chegava numa reunião, eu perguntava às pessoas, depois de explicar, né, tudo que o governo federal fez, eu falei assim, alguém aqui sabe me falar de um único programa, em 12 anos de Aécio Anastasia em Minas, que melhorou a vida de vocês? Ninguém tinha. Um programa para apresentar. Agora, deputado, por outro lado, se a presidente foi muito bem votada, né, no norte de Minas, por outro lado, ela perdeu em Belo Horizonte, por exemplo, na região metropolitana, perdeu em muitas cidades do sul, mas especialmente em Belo Horizonte, ela sofreu uma grande derrota, proporcional à derrota de São Paulo. Ficou 64-36. O que explicaria esse resultado, deputado? Eu acho que aí tem um papel muito forte da imprensa, né? A imprensa nos grandes centros, aquela massacre midiático da imprensa, com notícias negativas, com esse bordão de corrupção, 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 como se a corrupção no Brasil existisse só no governo do PT. Então eu acho que eles conseguiram nos grandes centros, né, fazer uma campanha anti-PT muito forte. E as pessoas deixaram, às vezes, de votar na Dilma, um pouco mais por essa campanha contra o partido. Não tem também uma questão de classe social? Também, por exemplo. A classe média está insatisfeita? A classe média está insatisfeita sem motivos, no meu entender. Muito esse modismo, por exemplo, das redes sociais, e também da imprensa em geral, que repercute muito as coisas e às vezes não repercute a verdade como um todo.
Então, o que acontece? Aqui em Belo Horizonte, como em São Paulo, né, o Fernando Henrique fez uma frase que eu gosto de contestá-lo, né, quando ele criticou o povo nordestino, que votou na Dilma, dizendo que o povo nordestino é mal informado, né? Aliás, mal informado, ou não, desinformado, né? Eu já digo o seguinte, que, por exemplo, o pessoal de São Paulo e dos Grandes Santos, apesar de receber muita informação, é mal informado porque a maioria das informações não são verdadeiras. Então esse pessoal às vezes não votou na Dilma porque recebe muita informação falsa a respeito do governo do PT, né? Basta pegar um livro de história, gente. Pegue um livro de história e compare os últimos 12 anos, a revolução social que aconteceu nesse país. Nós estamos em pleno emprego. Nós temos a menor taxa de desemprego dos países desenvolvidos, né? O desemprego aumentou nos Estados Unidos, na Europa, nos países ricos, e nós conseguimos sobreviver toda essa crise em pleno emprego, com a taxa inferior a 5%, gera emprego, renda, as pessoas melhoraram de vida. Hoje você pode financiar um carro, financiar a sua casa, todo mundo pode estudar, filho de trabalhador rural. O Brasil inteiro está andando de avião. Olha os aeroportos, o que eram os aeroportos do Brasil há 12 anos atrás. Aqui em Belo Horizonte, você tem ideia, os voos que vinham para Minas Gerais eram no aeroporto da Pampulha. Confins ficava às moscas, só tinha 2 voos internacionais. Hoje Pampulha serve apenas para o interior do estado, está lotado, e Confins está tendo que ser ampliado, ou seja, milhões de brasileiros passaram até a voar de avião, coisa que era para uma pequena parte da elite brasileira. E agora tem uma parte da população brasileira que não aceita a ascensão dessa nova classe social. Pois é, isso se manifestou, né? Não sei se exatamente isso, mas o fato é que a população se dividiu na hora de votar. A diferença foi muito apertada. A presidente Dilma foi reeleita com uma diferença pequena, só de 3 pontos e pouco em relação a Aécio Neves. E ela falou em diálogo, logo depois de eleita ela falou em diálogo, né? Essa vai ser, digamos que esse vai ser o principal mote dela a partir de agora, nesse momento. Como é que o senhor acha que ela vai dar, quais vão ser os primeiros passos que ela deve dar para o diálogo? O senhor acha que a oposição está aberta ao diálogo? Eu acho que ela tem que fazer o gesto mesmo, tem que partir dela. Eu acho que todo governante, quando passa as eleições, né, e vence uma eleição, ele tem que estar aberto ao diálogo. Ele vai governar para todos, ele não vai governar para uma parte da população. Você é eleito para governar para todos. E nesse momento precisa de diálogo, sim, com todos os setores, com a oposição, com todos os setores da sociedade, inclusive com a imprensa, que foi muito hostil a Dilma. Nós nunca tivemos uma presidente tão atacada como foi a presidente Dilma nesses últimos 4 anos. Nem Lula? Hein? Lula? Nem Lula. Nem Lula sofreu tanto com a imprensa brasileira. A imprensa, pra você ter uma ideia, a Copa do Mundo, né? A cobertura da imprensa com relação à Copa do Mundo parecia que estava vendendo o país, né? Quem assistia o Jornal Nacional ou abria a revista Veja tinha plena certeza que nós estávamos no Iraque, não no Brasil. Parece que tinha uma guerra civil acontecendo aqui, né? Que os aeroportos não iam funcionar, que era o caos completo e tal. E quando veio a Copa do Mundo, nada disso aconteceu. A única tragédia que aconteceu foi o Brasil não ter ganhado a Copa, o 7-1. Né? Que aí a Dilma não tem culpa nenhuma, né, dos jogadores não ter jogado nada. Mas assim, a imagem que vende para fora, eu acho que a imprensa, nesse ponto, faz um desserviço à nação. Imprensa, em lugar do mundo, trabalha contra o seu país, como a imprensa brasileira trabalhou nesses últimos 4 anos. Agora, a presidente, no discurso dela, falou também que está entre as prioridades dela a reforma política. E falou no plebiscito, ela voltou a falar nisso, que isso não é novidade. Em 2013, ela falou em propor plebiscito para ser feita a reforma política. E a oposição foi provocada pela imprensa e já está dizendo que isso é uma interdição ao diálogo que a própria presidente está propondo. Eu acho que a reforma política é necessária para todos os partidos, para a sociedade brasileira. Eles brasileira. Estão questionando, na verdade, o plebiscito, a forma. Né? Qual o medo de ouvir o povo? Eu acho que quem tem que decidir é a população.
O PSDB e os partidos de oposição não podem deixar a população brasileira deixar de se manifestar. Precisa ter o plebiscito, sim. Esse modelo nosso de fazer campanha, de votar nas pessoas, de financiamento privado, entendeu? Tudo o que acontece de escândalo, de corrupção, é devido ao processo eleitoral. Isso precisa ser mudado. Tem que acabar com o financiamento privado. Né? Eu sou a favor do voto em lista, de votar nos partidos, de mudar essa concepção, né, que temos hoje. Então, se você pega, por exemplo, você elege um presidente, né, com uma proposta, e ele vai ter que mudar tanta coisa do que ele prometeu, porque ele tem que negociar com um Congresso, né, que não tem nada a ver com o projeto vencedor das eleições. Essa é a grande dificuldade dos governantes no Brasil. Isso precisa ser mudado. Nós temos que votar em projetos. Se o melhor projeto é o representado pelo PT, vamos votar no PT. Se o melhor projeto é o PMDB, que seja o PMDB. Se for o PSDB, e vice-versa, como é em todos os países desenvolvidos. Então, eu acho que a oposição não tem que ter medo. Eu não tenho medo de plebiscito. Acho que a população é soberana. Nós temos que ouvir o povo. Entendeu? E reforma política, né? Qualquer político sério, né? Quem está na política não suporta mais. Ficou caro fazer política. Você depende, você tem que pedir às pessoas. A campanha ficou um negócio horroroso, difícil de fazer. Você tem que fazer aí pedindo. Os deputados, os representantes, virou pedintes. Entendeu? E você ainda tem uma imprensa... Isso vai ser um motor, então, para se fazer uma reforma. E você tem uma imprensa que põe na cabeça das pessoas que todo político é corrupto. Entendeu? Então, o cidadão já encontra com um deputado, as pessoas já chegam pedindo. É um negócio assim, tem que mudar essa realidade. Isso aí não tem partido, não. Aí eu quero parabenizar a CNBB, a OAB, essas entidades de classe têm que se unir para forçar a reforma política. Só tem um caminho para sair das páginas, das manchetes do jornal, essa questão de corrupção no Brasil, tendo uma verdadeira reforma política. Falar de Minas Gerais? Vamos. Minas Gerais é hoje um estado muito endividado. Não é? A própria oposição, o PT, o PMDB, apontam que o estado está quebrado. O governador eleito, Fernando Pimentel, fez muitas promessas, assumiu muitos compromissos durante a campanha. Qual que é a expectativa de realmente atender e como atender com essa situação do estado? Pimentel é muito habilidoso. Né? A situação financeira do Estado realmente não é boa. Né? E ela se agravou com o choque de gestão, que eu sempre chamei de choque de enganação, porque de gestão não tinha nada, porque você pegou uma dívida em torno de 13 bilhões e vai entregar em quase 100, então não teve choque de gestão, não teve gestão. Foi um aumento significativo da dívida, não só com os juros absurdos que ela foi negociada por 2 governos do PSDB, quando Azeredo estava no governo de Minas e Fernando Henrique na presidência, com essas taxas altíssimas, criadas por eles, para atender o mercado, e depois com o endividamento. Né? Todas as obras que a AES tocou em Minas e Anastasia foram com financiamento internacional ou de bancos brasileiros. O governador eleito, primeiro, eu acho que aí nós temos a grande chance, né? Porque nós vamos ter uma sintonia muito maior com o governo federal. Você acha que o alinhamento agora vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença. E eu acho que aí a Dilma tem que, um momento de devolver toda essa energia positiva e essa confiança que o povo mineiro deu a ela nessas eleições. Porque derrotar essa aqui dentro, né, foi um recado muito forte. A gente espera um retorno muito forte agora para ajudar Pimentel a recuperar as finanças de Minas e ajudá-lo a cumprir, né, com os compromissos que ele assumiu na campanha, que eu não acho impossíveis de ser cumpridos. Se tiver uma boa parceria com o governo federal, né, e saber economizar e administrar, né, corretamente, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir cumprir todas elas. Você querendo dizer que não existiu uma relação muito republicana entre o governo Dilma e o governo Anastasia? Existiu, mas eles nunca reconheceram. Né? Por exemplo, a secretaria que cuida, por exemplo, do norte de Minas, a Cedivan, 98% de todos os recursos dela é do governo federal. Se você pega, por exemplo, todos os investimentos da Copasa em saneamento, são 90% de recursos federais. Então sempre houve, ele nunca foi reconhecido.
Agora, ele pode ser melhor, eu acho que pode ser muito maior ainda, né? Eu acho que pode ser muito maior e nós vamos cobrar para que ele seja ainda maior. E aqui dentro da Assembleia? Você tem aí Pimentel teve aí uma aliança PT, PMDB, PROS, PRB, não é isso? PCdoB. PCdoB. Esse número, somando todo mundo, 26 parlamentares, estou certa? Isso, 26. Isso, 26 parlamentares. É um número insuficiente para ter maioria na casa, coisa que o governo, o executivo, não pode prescindir para conseguir fazer qualquer coisa andar dentro do legislativo. Como está sendo encaminhada, certamente vão ter conversas com os vários partidos, são muitos partidos dentro da casa e vai ter conversas para tentar ampliar essa base. Essas conversas já estão acontecendo e qual que é a perspectiva? As conversas já estão acontecendo e as perspectivas são as melhores possíveis. Eu diria que o Pimentel terá uma base aqui tão confortável quanto teve o Aécio e a Anastasia. É mesmo? Primeiro porque é o seguinte... Porque hoje são 54 deputados. Mas nós temos em torno de quase 30 deputados de partidos pequenos que já tem uma conversa iniciada com todos eles. Eles são um pouco independentes com essa relação, não estão amarrados, né? Outra coisa, você pega partidos, por exemplo, como o PDT, o PP, o PSD, que são da base do governo Dilma, com certeza tem uma grande facilidade desses partidos também fazer parte aqui da base do governo Pimentel, tem o PR, então eu não vejo nenhuma dificuldade. As lideranças do PSDB na casa estão dizendo o contrário, que não vai ser fácil assim não. Eu acho que o papel do PSDB é esse, né? Fazer uma oposição, mas a gente espera que seja uma oposição consciente, uma oposição propositiva, como nós fizemos aqui na casa, né, nesses 12 anos. A vitória da Dilma da presidente Dilma influencia essa negociação? Facilita? Com certeza. Por exemplo, se o objetivo do PSDB fosse atrapalhar, ou se o objetivo for atrapalhar com a eleição do Aécio, o Aécio poderia falar assim, não, nós não vamos abrir mão, por exemplo, da presidência da Assembleia, né? Vamos ter uma oposição sistemática ao Pimentel, poderia atrapalhar muito. Isso é feito à base de barganha política, né? De participação nos governos. Então eu não vejo para onde é que eles vão barganhar agora, não tendo governo nem lá e nem cá. Então eu acho que nós vamos ter uma facilidade de montar uma base confortável de apoio ao Pimentel. E a presidência da Assembleia? Como é que... com quem que vai ficar? Com o PT ou com o PMDB? O PT vai repetir o que o Congresso faz, deixar a presidência com o PMDB ou o modelo é outro? Nós estamos negociando, por exemplo, assim, tem várias pessoas pleiteando, inclusive eu, né, mas dentro de uma linha de diálogo. Pelo menos uns 6 deputados? Dentro de uma linha de diálogo. Eu, por exemplo, tenho conversado muito com parlamentares do PMDB, do PT e de outros partidos, para que a gente possa trabalhar uma eleição consensual. Eu acho que é possível ter consenso, ter chapa única. Você acha que não vai bater chapa? Eu acho que nós estamos num momento muito bom, né? Ganhamos aqui com o Pimentel, com a Dilma, acho que tem espaço para a gente, todo mundo participar dos governos. Eu não vejo clima para ter disputa aqui pela presidência da Assembleia, entre PT e PMDB. Muito pelo contrário, eu acho que nós vamos entrar num bom entendimento. Tanto que eu tenho conversado com os líderes do PMDB e eles comigo, o caminho é esse, o caminho de um entendimento para que a gente possa nos entender e, tendo entendimento entre o PT e o PMDB, facilita para também entender com os demais partidos. Deputado, foi um prazer ter o senhor no mundo político e mais uma vez parabéns pela eleição, pelo resultado excepcional de mais de 164 mil votos. É isso? Eu que agradeço.